Quando eu entrei no ensino médio, eu era um aluno comum, mal e mal fazia minhas tarefas. Estudava para as provas, mas eu nunca me senti que estava realmente no controle dos meus resultados. Eu via os colegas avançando, tirando notas altas, e eu me perguntava: o que que eles têm que eu não tenho? E eu estudava muito, tá? Mas sem direção. Ficava horas e horas diante dos livros, mas no final do dia parecia que nada ficava na minha cabeça, que eu não tinha aprendido nada, eu não lembrava de nada. Ficava muito desanimado e eu me comparava assim como todo mundo faz. Eu chegava a acreditar que talvez eu não nasci para ser inteligente mesmo. Talvez fosse melhor só aceitar. Daí na internet eu descobri vários tipos de técnicas. Cronogramas coloridos, métodos famosos, aplicativos de foco, aquele negócio que vocês sabem. Sempre começando motivado, dessa vez vai, eu vou conseguir. Cada nova tentativa parecia só aumentar a minha frustração, porque eu voltava ao ponto de onde eu comecei. Até que, em momento de desânimo e reflexão, eu percebi uma coisa que mudou a minha visão. Não era sobre a quantidade de esforço, mas sobre o tipo de hábito que eu estava cultivando. E aí veio o estalo. Existe um hábito que literalmente força um estudante a se tornar foda. E um professor que eu gostava muito dizia o seguinte: se você quiser aprender de verdade, ensine. Essa frase ficou na minha mente como uma faísca, porque o hábito não era apenas estudar mais, se dedicar mais o dobro quanto você conseguir, mas se colocar constantemente no papel de criador, não só de consumidor do conteúdo. Isso significa que, em vez de apenas ler passivamente ou assistir a aulas, tomar notas, eu comecei a transformar tudo em explicações. Como, por exemplo, escrevendo resumos como se fossem posts para as redes sociais, gravando áudios explicando para mim mesmo aquele conteúdo ou até mesmo ensinando os meus colegas algo antes da prova. E então, de repente, estudar deixou de ser um fardo e virou um jogo. Eu precisava dominar a matéria de verdade para conseguir explicá-la com clareza. E no começo, é óbvio, não vou mentir aqui pra você, é óbvio que no começo não foi perfeito e eu tive muitas dificuldades. É normal, assim como todas as coisas. Eu lembro que eu tentei aplicar isso apenas em uma matéria e logo voltei ao velho hábito de decorar fórmulas, sem entender de verdade o que eu estava estudando. Mas foi exatamente nessa recaída que eu percebi o seguinte: quando eu não praticava esse hábito, os meus estudos voltavam a ser superficiais. E, consequentemente, eu não lembrava de nada a respeito do que eu tinha estudado. Então foi aí que eu entendi o seguinte: não adianta só disciplina, se dedicar mais horas e horas de estudos. Não adianta isso. O que realmente transforma um estudante é encontrar um motivo para ir além da decoreba. Quando você coloca a mente para produzir, organizar e ensinar, você é forçado a aprender em outro nível, outro patamar. E é exatamente nesse nível que aquele conhecimento parece que fica tatuado na sua memória e não sai nunca mais. Portanto, o hábito é simples e você tem que tomar nota, já pegue a nota aí para não esquecer. Todo o conteúdo que você estuda transforma em algo que você poderia ensinar alguém, de preferência uma criança de 5 anos, porque daí você vai ser obrigado a fazer algo bem didático e de fácil compreensão. Pode ser em voz alta, pode ser em resumo escrito, em mapas mentais, em explicações para colegas, em áudio no WhatsApp, em vídeo só para você, tanto faz, desde que você explique de alguma forma. Esse único hábito, ele reorganiza sua mente de tal forma que você vai ter muito mais clareza e muito mais confiança que de fato aprendeu aquele conteúdo. E quando você se envolve com o assunto, o seu cérebro entende aquilo como algo relevante. Ele acende um sinal à nossa memória e reserva um espaço de onde nunca mais vai sair, onde vai ficar guardado para sempre. E se você duvida, eu sei que sempre tem aquelas pessoas que não acreditam, mas se você duvida, pense comigo. Lembra daquela vez que você explicou uma matéria para um amigo antes da prova e de repente parecia que tinha entendido melhor do que nunca? Então, isso não é uma coincidência. Existe até um nome para isso chamado efeito Feynman, que é quando você força o seu cérebro a traduzir algo complicado em palavras simples. Pense em explicar o gato de Schrödinger em palavras simples. Ele precisa organizar a bagunça dentro da sua cabeça, eliminar o que é inútil e deixar só aquilo que é essencial, ou seja, podar as informações que não são relevantes e deixar apenas a essência, o ponto principal.
E é justamente nesse processo que a mágica acontece. Além disso, vários estudos em neurociência mostram que a memória ativa, aquela que você interage com o seu conhecimento, seja escrevendo, seja raciocinando, seja aplicando, ou o que for, é até 3 vezes mais eficiente do que a memória passiva, que é apenas leitura ou apenas anotação da aula. Ou seja, 10 minutos explicando um conteúdo podem valer mais do que 1 hora apenas lendo. E isso vai justamente de encontro com aquele tema do outro vídeo que eu fiz, onde eu disse que você pode aprender mais em menos tempo. E não é só uma questão de aprender também mais rápido, não estou falando só a respeito disso. Esse hábito também muda a sua autopercepção. Então, quando você começa a se ver dominando conteúdos, ensinando, transmitindo ideias com clareza, a sua confiança cresce. Então, você deixa de ser um aluno perdido e começa a se enxergar como alguém capaz de liderar a própria jornada de aprendizado. E por consequência, com mais confiança, você tende a evoluir mais, se sentir mais motivado e assim você vai querer cada vez mais. E por consequência, você vai evoluir. É tipo você começar a fazer academia. No início você não quer fazer academia, você não gosta de se exercitar, você não gosta de dieta. Mas daí você começa a fazer academia e vai se sentir melhor com o seu corpo. Daí você vai querer começar a comer melhor, justamente para não prejudicar os seus resultados. Daí você vai querer dormir melhor para melhorar os seus resultados. E isso vai virando uma bola de neve. Aqui nos estudos é a mesma coisa. Quando você perceber que está evoluindo, você vai querer cada vez mais. Você vai procurar por mais. E é justamente aí que você se torna um estudante completamente diferente e muito mais foda. Então, se você repetir isso todos os dias, nas mais variadas matérias, você vai se tornar cada vez mais obcecado por entender de verdade cada conhecimento. Vai parar de consumir conhecimento de forma passiva, apenas lendo ou ouvindo, e vai começar a dominar ele de verdade. Então, vai perceber que estudar não é só acumular informações, mas criar significado a partir delas. E a partir do momento que você também entende de verdade, você começa a se sentir muito mais realizado em estudar de verdade. E por consequência, a sua motivação para isso vai ser cada vez maior. E é justamente esse hábito que força qualquer estudante a se tornar foda, porque no final não é sobre o quanto você estuda, mas sobre como você transforma o que estuda. Então, justamente essa que é a ideia. Você tem que olhar para os estudos de uma maneira diferente, para que assim você consiga evoluir cada vez mais o seu conhecimento. E se você gostou desse tipo de conteúdo, considere se inscrever para assim receber mais conteúdos aqui do canal, que nós temos vídeos semanais a respeito de coisas que são muito relevantes para seus estudos e também para sua vida.